chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com Sara Mendonça, associada Sénior da Abril. Sara, há pouco estivemos aqui a falar destes aspectos e mudanças que vão mudar, no fundo, a vida dos consumidores e das empresas de telecomunicações. Vamos falar agora do setor em si. Chegamos ao final de 2022 com mais uma operação de concentração neste setor das telecomunicações, no caso da Vodafone a anunciar a aquisição da Nova à espanhola Mais Móvel. Qual é a sua opinião sobre estes movimentos de fusão nas telecom? De facto, isto acaba agora, será mais uma opinião um bocadinho pessoal, obviamente com base no meu background jurídico e na experiência que tenho tido ao trabalhar com os players deste setor. Acaba por ser, por um lado, acaba por ser uma operação inevitável nos dias de hoje, de facto, esta aglomeração e concentração dos players, não é? E aquisição por parte de determinados players que têm uma posição mais forte no mercado, de outros que eventualmente ou estão também, têm uma área de atuação portanto, noutro Estado-membro mais forte, ou então porque de facto tenham, faça sentido tentarem concentrar no máximo e aglutinar, digamos assim, a concorrência. É, ao mesmo tempo que isto é quase uma inevitabilidade, e que se tem assistido não só a que se tem assistido não só no setor das telecom, mas universalmente e globalmente, aliás, transversalmente, digamos, melhor dizendo, de facto, esta concentração tem vários perigos. Como se podem adivinhar e antecipar, a partir do momento em que não só para o mercado, digamos, não só para o mercado em geral, como também e sobretudo para os consumidores, em que há um player que controla, aqui obviamente não estamos a falar de um player que controla todo o mercado, mas se for esse o caminho em que há um player que controla essencialmente o mercado, obviamente que tanto o próprio mercado ficará um bocadinho à mercê das condições determinadas e quase impostas por esse player, como então o consumidor aí passará a estar absolutamente desprotegido face à sua opção de escolha Escolha. e aos preços, vamos falar, por exemplo, desde logo nos preços oferecidos, para além de que também os preços estão sempre associados a condições, portanto, a partir do momento em que nós ficamos um bocadinho reféns de uma concentração excessiva do mercado, tanto pode ser nefasto para o próprio mercado, leis mais básicas de oferta e procura e de concorrência que deixam de existir, como também o consumidor então passará a estar muito fragilizado, independentemente de todas estas medidas que agora o vieram proteger, porque de facto se existir, não será o caso, nem se avizinha esse cenário, mas a partir do momento em que o mercado passa a ser controlado, digamos, por um ou dois players ou três, evidentemente que para o consumidor isso será bastante negativo e deixá-lo-á numa posição mais vulnerável e desprotegida. No caso concreto deste negócio, agora a Ana, para combater também essas preocupações, quer que a Vodafone devolva o espectro adquirido pela Novo no âmbito do leilão do 5G, uma vez que esta operadora tinha umas condições de acesso mais Favoráveis? favoráveis, no fundo, não é? Por ser um novo entrante. Acha que isto é uma opção, a opção mais adequada, digamos assim? Bem, de facto, a Anacom, compete à Anacom fazer essa avaliação. Pode ser uma perspectiva também exterior. Porque havia aqui vários caminhos para combater, se esta seria, na sua visão,
a solução mais. Esta parece uma solução relativamente mitigada, ou seja, por um lado, eh, forte no sentido em que a Anacom impõe, portanto, à Vodafone esta devolução, mas por outro lado, não é uma solução que impeça, no fundo, esta operação, nos termos globais, que noutras ocasiões ou em outros cenários poderia ser uma opção para a Anacom, de que de facto tem um domínio bastante grande no setor das telecom em Portugal e que muitas vezes limita no fundo, a atividade dos operadores, e, portanto, que é uma das dificuldades que nós muitas vezes, como advogados, como juristas, nos deparamos ao representar os nossos clientes, portanto, neste controle muitas vezes excessivo ou às vezes incompreendido face à lei e à regulamentação que existe do setor. A Anacom muitas vezes tem interpretações que nós, ou por ignorância ou desconhecimento, ou então mesmo por desacordo, não conseguimos entender, e, portanto, aqui parece-me que esta decisão foi uma decisão impositiva, como é hábito também e controlador, passo a expressão da Anacom, como é seu hábito, mas também não demasiado, ainda assim, dentro do que são as possibilidades, não demasiado limitativa, mas evidentemente bastante impositiva E acha que é viável o cumprimento das metas? No caso, por exemplo, agora do 5G, que a Anacom também já avisou as empresas que é para cumprir bem. metas de cobertura. Bem, em termos, a Anacom, de facto acaba por ter uma visão mais abrangente do que são as práticas e do que é a realidade do mercado e, portanto, tem esses dados que nós, enquanto advogados e juristas, é muito difícil termos acesso, muitas vezes nem sequer nos são disponibilizados e, portanto, à partida, essa métrica lançada pela Anacom e deveria ser real e execuível. Se o vai ser relativamente, e no caso concreto das empresas, pois veremos. Acho que pode ser difícil, de facto, mas eu quero acreditar, pode ser um wishful thinking, mas eu quero acreditar que quando a Anacom determina, portanto, essas métricas e faz essas imposições, falas com base num estudo prévio e na análise prévia de todos os dados a que só ela, quase de uma forma global, consegue ter acesso. A estatística por trás. Exatamente. Pergunto-lhe, a minha última questão é o que é que se espera em termos de tendências então nesta indústria e também na área que acompanha de perto dos mídias, que acabam por caminhar lado a lado. Exatamente. Bem, o setor, para mim, o setor das telecomunicações, os mídia muito relacionados, de facto, são o setor do presente e do futuro. Se nós, enquanto cidadão comum, olharmos para a nossa vida e para a vida ao nosso redor, nós estamos dominados e absolutamente dependentes ou dominados de alguma forma, infelizmente, pela informação divulgada e pelos mídias, e por outro lado, absolutamente dependentes de tudo que é tecnologia, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida corporativa ou empresarial, no poder, por exemplo, no poder judicial também, basicamente é um setor que é transversal a todas as áreas da nossa sociedade moderna e sem o qual nós, infelizmente, ou felizmente numa perspectiva jurídica também, particularmente para esta assessoria que nós fazemos aos nossos clientes, mas nós estamos absolutamente dependentes e não sabemos viver sem. Portanto, o setor das telecom está e continuará em forte expansão. Assistir-se-ão
eventualmente a mais operações de concentração, estou em crer, como esta que assistimos há pouco e que mencionámos aqui, e será um setor que cada vez mais será, não é, e já não é, e cada vez mais o será, não nacional, mas europeu e internacional, em que estes players terão cada vez mais impacto, portanto, no ordenamento jurídico de cada um dos Estados-membros ou cada um dos países, e, portanto, acaba por ser algo que é global, que já não é nacional, já não depende de regulações regulações e regulamentações nacionais, mas sim de uma uniformização legal e regulatória ao nível da União europeia Europeia. numa primeira fase e, eventualmente, internacional, para uniformizar de alguma forma este mercado que de facto já não conhece e este setor que já não conhece fronteiras, e para além disso, numa perspectiva jurídica, na regulação deste setor, parece-me que, por um lado, a ANACOM terá de coordenar, não bem de coordenar, mas no fundo de regular e de as suas decisões, os seus entendimentos, as suas deliberações deverão ser mais conformes ao panorama também europeu que se vive e a um contexto mais global e não tanto a um contexto nacional, mais limitador, mais constrangedor. Portanto, espero de facto que neste âmbito jurídico também a ANACOM perceba que o âmbito de aplicação, o âmbito de facto que vivemos hoje em dia exige uma Já não regulação. seja algo tão local, não é? Exatamente, exija uma regulação mais global e exija que também que de facto seja olhada a realidade que vivemos e interpretada dessa forma, numa forma mais abrangente, mais aberta. Muito obrigada, Sara. E de facto, falar direito de aspectos assim de mais uma edição, esta que foi a primeira do ano. Continuem a seguir as nossas notícias, podcasts e vídeos em jornaleconómico.pt.